Ainda que a figueira é... Qual vai ser a sequência das três? Ainda que a figueira, pela cruz e Cristo move as montanhas. Pela cruz, Cristo move as montanhas, tira ele lá. As duas é lá, né? Capítulo lá. Não sei se está pouco mostrado nessa hora. Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor nesse culto de quarta-feira, culto da palavra de vitória. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Ele tem bênçãos para você. Então fique atento, porque Deus vai falar com você nesse momento. Vamos adorar a Deus? A palavra diz que em todo tempo nós devemos adorar ao Senhor. Em todo tempo. Porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é merecedor, Ele é o Senhor, o leão da tribo de Judá. Ele está conosco. Amém? Vamos dizer, ainda que a figueira não floresça, nós ainda assim continuaremos adorando a esse Deus maravilhoso. Vamos lá. Glória a Deus. Pela cruz, através da cruz, Cristo nos deu a vitória. Era necessário que Ele padecesse, era necessário que Ele passasse por aquele momento. Tudo isso por amor a você e por amor a mim, para nos salvar, porque Ele nos ama de maneira especial. Pela cruz me chamou. Aleluia.
dizer isso em forma de canção nesse momento.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele venceu por mim e por você. Aleluia. Aceitas com meus erros, falhas e temores. Enches pra eu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos, porque o Senhor é digno, porque o Senhor, uma vez na plenitude dos tempos, o Senhor veio, se fez carne e morreu por nós na cruz do Calvário, trazendo-nos salvação, trazendo-nos a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, nós te louvamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo respirará luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, tem poder para salvar. Confie nele, para sempre. Aleluia. Toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Deus abençoe você grandemente, a sua família, que Deus te guarde, que Deus te renove, te prospere cada dia mais. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E coloque uma coisa no seu coração: Deus cuida de você, Deus cuida de você, Deus cuida de você. O pastor falou um texto do Salmo 91. Tome posse desse texto, 91, Salmo 91, versículo 10. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor é quem te guarda.
Tome posse dessa palavra. Você é igreja do Senhor, você é povo de Deus. E uma coisa que eu aprendi nesses dias, Deus concedeu à igreja fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu a palavra de Deus, Deus gerou fé no seu coração. Segundo, a igreja tem autoridade, Jesus te deu autoridade, eis aí vos dei autoridade para pisar em escorpiões e serpentes. Está escrito isso, foi o nosso Senhor que disse isso. Tome posse dessa palavra. Então você tem a fé, você tem autoridade como igreja, você tem a arma mais poderosa e que o mundo não tem isso. Você pode usar a sua fé adelada à oração. E Jesus, o nosso Deus, não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que ora. Quando Ele ouve a sua oração, Ele responde. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E você, como igreja do Senhor, você tem uma palavra de esperança para um mundo para um mundo incerto, um mundo sem direção. Você tem a palavra do Senhor, você tem a palavra de Deus. Você pode dar um norte para quem te perguntar acerca da tua fé. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso. Nós temos a marca da promessa, a marca de Cristo. E nós tomamos posse disso, porque Deus cuida dos seus. Deus cuida daqueles que temem a Ele. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Está gravando já? Graça e a paz do Senhor Jesus, todos os amados irmãos. Estamos aqui nesse período de tempo que nós temos, né, para estar gravando uma palavra, né, ao teu coração. Essa é uma palavra que nós estamos direcionando para o nosso culto quarta-feira. Né? O culto quarta-feira é o culto onde nós colocamos da palavra de vitória, onde nós estamos colocando o nosso coração, né? Temos um tempo para estar orando ao Senhor. Lógico que nesse tempo que nós estamos passando, esse culto ele é diferente. Você vai estar acompanhando pela rede social, né, pelo YouTube principalmente, né, até a gente já pede para que você possa estar se inscrevendo, né, ali no canal da igreja, onde você possa estar acompanhando, né, todas as palavras que estão sendo ministradas, a programação. Né, nós temos informações que estão sendo colocadas ali, né, no canal da igreja do YouTube. Aí é lógico que você pode acompanhar também via Facebook, onde você vai estar ali acompanhando, tendo as informações. Então, nesse período de tempo, nós estamos colocando essas informações de forma que você possa estar sendo ministrado pela palavra de Deus. Porque o objetivo nosso é que a palavra de Deus seja proclamada a tempo e a fora de tempo. Se hoje nós temos que ficar nas nossas casas, se é o tempo, então vamos ficar, vamos guardar, vamos ser pessoas que respeitam as autoridades, né? Já que nós precisamos estar guardados para que esse coronavírus, essas informações aí que vão estar sendo colocadas, tá certo? Então, eu quero colocar aqui para nós essas informações. Nós estamos disponibilizando dia após dia informações daquilo que nós temos tido como resposta das autoridades. Eu quero hoje compartilhar de uma palavra que ela é uma palavra que eu posso colocar assim que é uma aliança entre o Novo e o Velho Testamento. E para esse tempo que nós estamos vivendo, já houve muita palavra, principalmente em cima de Êxodo capítulo 12, né? Eu quero ler, mas eu quero ler, antes de ler Êxodo, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. É interessante isso, e aí agora eu quero que você abra a sua Bíblia também, acompanhe comigo, Êxodo capítulo 12,
né, alguns versos que diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme a cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Eu vou estar fazendo aqui uma pequena reflexão. Eu quero que você, nesse momento, feche os teus olhos, né, que você possa estar orando junto comigo, para que esta palavra de vitória encontre em nós uma terra fértil. Feche os olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra ela é boa, perfeita e agradável. Em todo o tempo o Senhor tem algo especial para nós, algo especial para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, venha, Senhor, nesse tempo, fale conosco, ministre, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo um momento onde que é preciso entender qual é a aliança que nós temos. Diante disso, eu quero compartilhar aqui assim uma pequena reflexão a respeito da aliança verdadeira. Nós temos aqui a história bíblica quando Deus institui a Páscoa. A Páscoa era um momento onde que a igreja se reunia e ela estava ali nas casas. Eu não vou ter tempo suficiente para falar a respeito da Páscoa, porque até então ainda não é o momento de eu falar sobre a Páscoa. Mas eu quero falar sobre o que era feito nas casas, o que era feito dentro das casas e por que havia essa necessidade. Se nós observarmos o que Paulo escreve em Coríntios, ele fala que ali havia uma massa que precisava ser tirada. Havia coisas que precisavam ser deixadas. E eu quero que você possa me acompanhar entendendo a respeito da aliança verdadeira e uma aliança que é feita com qualquer coisa. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre tirar, não mais fazer parte dessa massa, mas que você possa viver um novo tempo. E aqui em Êxodo capítulo 12, Moisés ele vai dando instruções. Melhor ainda, o próprio Deus vai falando para Moisés o que deve ser feito. Então, eu quero trazer aqui assim para nós uma reflexão. Em primeiro lugar, que nós precisamos ter uma nova vida. Jesus é a nossa vida. Se eu e você hoje podemos confiar em alguma coisa, que seja em Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo está sendo manifestado nesse tempo? Através da palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra, Deus começa a falar. E isso nos leva a ter um direcionamento certo. Se eu tenho uma aliança com Cristo, se verdadeiramente eu estou aliançado com Cristo, eu tenho uma nova vida. E esta nova vida me leva para mais perto de Deus. E esta nova vida em Jesus, eu começo a entender que a palavra também começa a transformar na minha vida. Então, em primeiro lugar, para que nós possamos ter uma aliança verdadeira, é necessário, é verdade que precisamos ter essa nova vida em Jesus. Quando Jesus vem na terra, ele vem em forma de uma pessoa. Mas ele tinha uma aliança profunda com o Pai. Foi o Pai que enviou. E esta verdade da palavra tem que estar fresca na nossa mente.
E nós não podemos entender qual é o nosso propósito aqui nessa terra. Qual é o propósito da nossa existência? Em meio a tanto pânico, em meio a tantas palavras que estão sendo colocadas, nós precisamos nos voltar para Jesus. Voltarmos a ter esse concerto com Jesus. Esta aliança da palavra precisa estar próxima e não só próxima, ela tem que estar dentro de nós. Eu vou falar daqui um pouco sobre estar dentro, estar internamente ligado com Jesus. Mas em primeiro lugar, nós precisamos ter uma nova vida em Jesus. Eu te pergunto, como que está a sua vida com Jesus? A pergunta para nós, ela precisa nos colocar a refletir. Será que eu ainda estou sendo influenciado com aquilo que o passado tinha colocado na minha vida? Será que eu ainda estou ligado à minha velha criatura? Será que as práticas do antigo homem ainda são reais nesses dias? Para que esta aliança seja verdadeira, nós precisamos deixar de lado a velha natureza e nos colocarmos numa nova natureza. E isso é importante para nós. Em segundo lugar, quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que Jesus é o nosso sacrifício. Por isso eu disse que aqui Deus colocou a Moisés um procedimento a fazer por ocasião da Páscoa. E esse sacrifício que Jesus fez, nós olhamos fazendo um parâmetro entre Êxodo e a nova aliança, nós vamos ver que no versículo 4, mas se a família for pequena, presta atenção, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo. Aqui em nenhum momento está falando que o sacrifício, ou o sacrifício que ia ser colocado ali era pouco. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus Cristo, Ele é o único sacrifício para nós nesse tempo. Jesus Cristo, Ele veio e Ele se colocou diante do próprio Deus, recebendo sobre si todos os nossos pecados. Aqui, a instituição da Páscoa, eles deveriam estar dentro das casas e comiam ali como forma de entender o propósito. Agora Jesus vem e Ele é o sacrifício. Esse sacrifício, ele vem para transformar. Deus, quando enviou o seu Filho, Ele tinha uma intenção real, genuína, de salvar o homem, e não só o homem, mas também a família. Jesus Cristo, Ele vem mostrando o que é o verdadeiro e real sentido. Se você observar a leitura do texto, você vai ver que o cordeiro daqui de Êxodo, ele tinha que ser sem defeito. Eu posso te afirmar, Jesus Cristo, Ele veio à terra e Ele era o cordeiro sem defeito algum. Ele foi o verdadeiro, Ele foi o único sacrifício real e genuíno. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós olhamos que Ele não tinha defeito, Ele não tinha pecado. E todos os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Isso nos leva a entender que a aliança verdadeira, ela não é feita com sangue de animais. Não pode ser mais, não deve ser mais. A aliança com Jesus, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, entendendo isso. Cristo foi sem defeito. Se você, se eu, se nós nos voltarmos para Jesus, nós vamos entender que os nossos pecados são perdoados, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que um homem possa fazer, mas por aquilo que Jesus fez. Esta é a segunda verdade. Jesus é o nosso sacrifício. E olhando isso, nós entendemos ainda que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso significa que Jesus, Ele recebeu todos os nossos pecados. E quando o seu sangue, o sangue dele puro, vertendo na cruz, nos purifica de todo o pecado, não só de alguns. Isso é importante, é preciso ter fé para que este sangue tenha poder. Sem o sangue não há remissão de pecado. Agora pensa comigo,
nós iríamos ter condições de estar sacrificando um novilho, sacrificando um cordeiro todo o tempo? Não. Mas isso ficou para trás. A nova aliança, a verdadeira aliança, nos mostra o relacionamento com Jesus. E esse relacionamento com Jesus transforma o ambiente, muda a história e transforma a vida das pessoas. Jesus, ele vem para mudar a situação. Em tempos que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão preocupadas, desesperadas, não sabem como vai ser o amanhã, eu te convido a você se voltar para Jesus, ter essa nova vida em Jesus, acreditar no sacrifício de Jesus e entender que Jesus nos purifica de todo pecado. Porque se não fosse isso, de que valeria a pena viver? Qual é o sentido da caminhada cristã nesse tempo? Em quarto lugar, Jesus precisa estar dentro de nós. Se você observa a Êxodo capítulo 12, você vai ver que havia uma necessidade de se alimentar. Havia uma necessidade de estar à mesa com o alimento posto à mesa. Nesses dias que nós estamos vivendo, onde que as incertezas do alimento, o corre-corre dentro dos supermercados, as brigas entre ter o alimento, não ter, estoca alimento ou não estoca alimento, por que vai ter que estar acontecendo isso? Presta atenção numa coisa. Tenha Jesus dentro de você e você vai ser alimentado todo o tempo. Pastor, eu não vou precisar comer? Lógico que eu não estou falando isso. Mas estou falando que o seu espírito vai estar alimentado e eu quero te dar uma palavra para você que vai estar vendo este vídeo e assistindo de alguma forma. Pare de se alimentar com informações desastrosas. Pare de se alimentar dessas informações que estão destruindo a alma. Pare de se alimentar de pessoas que ganham para estar trazendo essas informações tão ruins. Eu quero te pedir que nesses dias que nós estamos vivendo, pegue uma informação no dia, ou de manhã ou à tarde. Eu quero te conduzir a voltar à palavra de Deus. Se você tem alguma coisa para fazer na sua casa, faça. Ajude, arrume, organize a sua vida, a sua parte financeira. Se você tem que ler um livro, leia um livro. Se você tem que cuidar do filho, cuide do filho. Se você tem uma casa para arrumar, arrume a casa. Mas, por favor, saia dessas informações, tire os olhos dessas informações. Porque nós estamos nos alimentando e está gerando um povo que está ficando doente, porque está alimentando-se de muita coisa errada. Por isso eu disse que é importante nós entendermos que nós precisamos ter Jesus dentro de nós. E a forma de você e eu estarmos se enchendo de Jesus é através da palavra. Eu te pergunto, em pouco mais aí de uma semana dessas situações de ter que ficar em casa, não tem restrições. Quanto da Bíblia você leu? Quanto de Deus você já recebeu? Quanta leitura proveitosa da palavra, ensinamentos você adquiriu nesse tempo? Agora, eu não preciso nem fazer uma estatística. E eu tenho certeza que você deve ter visto muitos vídeos falando do coronavírus. Muitos vídeos falando a favor e contra o governo. Você já deve ter visto muitos vídeos de pessoas falando que é bom ficar em casa e muitas pessoas falando que é melhor ir trabalhar. Eu tenho certeza que você já gastou muito mais tempo com isso do que se voltando para Deus. Nós precisamos nos voltar para as casas, igual está aqui em Êxodo capítulo 12. Nós precisamos nos alimentar do Senhor. Na mesa, eles estavam preparando esse alimento. Na mesa, eles estavam se colocando diante do Senhor. Nós precisamos crer que Jesus hoje está dentro de nós. O pecado já não deve fazer mais parte da nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Salmo 105, versículo 37 diz assim: mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo.
Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, para você que está me ouvindo. Pense que o povo aqui de Israel estava preso. Eles estavam cativos. Agora, 3 milhões de pessoas saem. E o salmista diz o seguinte, que nenhum deles estava enfermo. Eu te pergunto, por quê? Porque Deus estava com eles. Deus estava dentro deles. 3 milhões de pessoas que outrora eram escravos. Dias passados sobre muita escravatura. Eles estavam apanhando, privados de alimento, privados da sua liberdade, privados de um monte de coisa. Quando eles são libertos, a Bíblia fala que nenhum deles estava enfermo. Eles saíram por quê? Porque quando eles entenderam o princípio, sabe o que aconteceu? Eles se alimentaram do próprio Deus. Eles olharam dizendo, só Deus tem poder na minha vida. E eles colocaram isso dentro deles e começaram a viver uma nova vida. Jesus é a luz que precisa chegar nas nossas casas. Jesus é a luz que, quando ela chega, as trevas precisam ir embora. Nós precisamos, nesse tempo, ser a luz nesse mundo em trevas. A luz precisa brilhar. As trevas, elas já estão anunciando aquilo que verdadeiramente eles são. Agora, e nós como luz? Será que estamos conseguindo entender essa palavra? Aqui nós olhamos e começamos a pensar, se esse povo todo de Israel saiu e nenhum deles estava enfermo, eu te pergunto, se você tiver Jesus dentro do seu coração, se você tiver Jesus dentro de você, se você estiver se alimentando dele momento após momento, será que ele vai te desamparar? Será que nós estamos tendo aliança com o Deus verdadeiro? Porque se nós temos aliança com Deus verdadeiro, não há nada que possa impedir o agir dele na nossa vida. Que o Espírito de Deus nos ajude e que possamos confiar profundamente nele. E isso nos leva a perceber que nós somos de Cristo. Poucas pessoas percebem que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Deixa eu chamar a sua atenção para essa verdade. Nós estamos vivendo um tempo onde que há uma guerra sendo travada. E um lugar onde as pessoas não estão cuidando. Que há uma guerra terrível sendo travada, chama-se a nossa mente. Um dia você acredita, outro dia você não consegue enxergar mais. Num dia você acredita que o milagre chega, no outro dia você não consegue mais. A sua mente, ela está sendo bombardeada dia após dia das informações, do que está vindo, do que pode acontecer. Quem sabe o que vai estar acontecendo amanhã é somente Deus. Será que nós não somos uma voz profética nesse tempo para anunciar a verdade de Cristo? Será que nós estamos deixando de entender que nós fomos alistados para o exército do nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui o povo de Israel, ele estava preparando, mas daqui mais um pouco eles teriam que fazer o quê? Eles iriam ter que caminhar. Poucas pessoas percebem que se convertem e realmente entram numa guerra. O soldado deve estar sempre pronto para o combate. Eu servi durante 7 anos o exército. Tenho muitos amigos que são militares, pessoas que estão muito bem preparadas. E há uma frase muito interessante que é utilizada nesse meio, que diz que se o treinamento é duro, forte, o combate ele vai ser mais fácil, ele vai ser aliviado porque a pessoa se preparou. Sabe, o que está acontecendo nessa geração? As pessoas não se prepararam para as crises. As pessoas não se prepararam quando, por muitas vezes, falava-se que podia-se ter uma crise. Ah, não, isso não vai acontecer. Isso não acontece no Brasil. Isso não pode chegar aqui. Isso não é desse tempo. Então as pessoas nunca se preparam. E o fato de não estar preparado, o que acontece? Gera essa situação de pânico e histeria. Esse pânico que está sendo colocado, pessoas não estão sabendo o que fazer, não sabem se sai para casa, se sai de casa, se vai para o trabalho ou se não. E hoje, pela manhã, eu estava meditando e uma das coisas que foi muito forte, e por isso eu estou trazendo essa palavra,
Nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos parar um pouco, nos voltarmos para o nosso lugar secreto e começar a ouvir Deus. A nossa alma precisa se aquietar. Nesses dias onde as pessoas estão com as emoções à flor da pele. Eu sei, tem pessoas que estão perdendo dinheiro, tem pessoas que precisavam sair todo dia para ter o alimento para a noite. Eu sei que tem pessoas que estão com perspectivas de não ter um salário daqui a um mês. Eu sei disso. A gente recebe essas informações. O que fazer? Nós precisamos aquietar a nossa alma. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos entender que é um tempo necessário. É um tempo necessário para que a nossa alma se aquiete. Eu nunca imaginei que nós estaríamos tanto tempo dentro das casas, tendo que ter coisas, hábitos que talvez muitos não têm. Porque tem muitas famílias que o marido e a mulher trabalham e os filhos ficam parte com um, parte com outro, ou ficam na escola, ou ficam numa creche. O pai chega por volta das 8 da noite, aqueles que não estudam, porque aquele que estuda vai chegar à meia-noite em casa, quando dá 6 horas da manhã ele tem que sair, e aí eles se veem só nos finais de semana, e agora está tendo que ficar parado e está tendo que ter um entendimento, quem são, quem verdadeiramente são. Que verdadeiramente nós possamos estar tocando as nossas vidas diante do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 11, fala sobre as sandálias nos pés. Eu quero já encerrar nesse texto. Quero encerrar aqui dizendo sobre isso. Mostra que devemos estar prontos para a jornada. Irmãos, há uma jornada diante de nós. Há uma caminhada muito séria que precisa acontecer. Há um tempo onde nós vamos ter que caminhar, mas não estou falando caminhar saindo na rua, por favor. Eu estou falando de uma caminhada com Cristo de uma forma diferente. E é interessante que quando nós vemos Efésios capítulo 6, fala que nós devemos ter na mão o escudo da fé e nós devemos ter a espada do Espírito. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo sim de se alimentar, como Êxodo capítulo 12. É o tempo sim de, como 1 Coríntios 5, 7 diz, nós devemos retirar essa massa, essa coisa que não produz mais, mas nós precisamos estar protegidos, nós precisamos estar com a espada do Espírito nas nossas mãos. Protegendo sim a nossa mente, o nosso corpo contra todas essas informações que têm vindo. Agora nós precisamos estar com a palavra profundamente nas nossas mãos. E é lógico que nas nossas mãos, dentro da nossa mente, pensando o que fazer, dentro do nosso coração sendo alimentado pelo Senhor. É necessário que haja um tempo profundo e real de nos voltarmos para Deus. Eu encerro dizendo que quando nós entendemos que nós estamos numa caminhada, que verdadeiramente há uma aliança real e genuína. Nós não vamos só olhar para a palavra como um livro. Nós vamos olhar para a palavra como verdadeiros filhos de Deus. Nunca podemos esquecer que nós fazemos parte de um grande exército. E esse exército está alistando pessoas para um novo tempo. Há uma categoria de homens e mulheres para um exército especial. Esse exército que é bem preparado, que entende quem é Jesus, que entende o sacrifício, que caminha com Ele, que vive a vontade dEle, que não se alimenta de qualquer coisa e que verdadeiramente entende que estamos fazendo parte de um grande exército. Eu gostaria que você, na onde você está, que você possa fechar os teus olhos, que nós possamos orar nesse momento, que nós possamos entender que aquilo que Deus tem colocado para nós nesse tempo são oportunidades. Oportunidades para fazer a diferença. Oportunidades para irmos além. Oportunidades para vivermos a aliança verdadeira. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque há uma aliança verdadeira. Nós somos teus filhos. E como filhos nós queremos confiar no Senhor. Espírito de Deus,
Que o Senhor traga paz, tranquilidade, que, Senhor, que toda mentira do inferno, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que toda a ação do diabo, que tem tentado, Senhor, colocar a nação brasileira, e não só a nação brasileira, mas de todo mundo, num pânico, num momento, Senhor, difícil. Pai, que o Senhor ajude cada um, cada irmão, cada irmã, e aquilo que precisa ser feito, Pai, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que precisa ser feito. Mas nós não iremos só fazer o que precisa ser feito, nós queremos, Senhor, confiar naquele que fez todas as coisas, naquele que é o verdadeiro Senhor, o Salvador, o Pai, o poderoso Deus de Israel. Pai, que nesse tempo nós possamos confiar no Senhor, que a nossa vida, que o nosso desejo seja fazermos aquilo que é a vontade do Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. A graça e a paz.